obrigada, Priscila. Nós que agradecemos a sua participação. Eu queria lembrar a todos, todas, todos que estão aqui acompanhando e participando desse nosso fórum, que todo esse debate, né, todas essas contribuições estão sendo gravadas e que será feita uma sistematização de todas as propostas que estão sendo apresentadas, e essa sistematização certamente subsidiará a atuação, seja do núcleo, seja da ouvidoria geral, em torno desses 3 eixos temáticos que já foram aqui mencionados: ações afirmativas na defensoria, medidas de enfrentamento ao racismo institucional e políticas de acesso à justiça para a população negra. Também quero aproveitar aqui o ensejo para registrar, já foi registrada por outros participantes, também quero registrar a presença do colega Vinícius Silva, que é coordenador, juntamente comigo, do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial, e quero também publicamente fazer aqui o meu agradecimento à Escola da Defensoria Pública, que deu todo o suporte para a organização do evento. Quero também fazer um agradecimento especial à Isabela, que é servidora da Ouvidoria Geral, cujo trabalho foi fundamental para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, muito obrigada, Isabela, por ter cuidado tão bem de todos os preparativos aqui para o nosso encontro. Eu quero também já registrar rapidamente, né, até para situar e contextualizar quem está aqui participando, que há um pedido, né, em relação à pauta, a questão apontada por Ana Míria sobre o problema de subinclusão da pauta racial em outros núcleos, que foi uma questão diagnosticada. Lembrar que há um pedido de desmembramento do NUDI que foi feito por nós ao Conselho Superior, justamente identificando que é problemática a junção da pauta étnico-racial e LGBT no único núcleo, que isso gera, em geral, uma subinclusão da pauta racial, e há um pedido para que nós tenhamos, então, 2 núcleos, para que as 2 pautas sejam devidamente tratadas. E em relação ao problema que Ana Míria trouxe também, da falta de transversalização da pauta étnico-racial no contexto da defensoria e de concentração da pauta dentro dos núcleos especializados, eu também quero lembrar que há uma proposta que está sendo construída, mas que já foi ventilada no Conselho Superior, de que a gente institua uma coordenação permanente de políticas de gênero e raça no âmbito da defensoria, justamente para pensar todos esses temas de maneira transversal e não apenas restrita ao núcleo especializado. Também imagino que William, ao final, poderá fazer também algumas considerações, inclusive sobre alguns aspectos, né, que Priscila traz em sua fala, a respeito dos processos de escolha de ouvidor geral, como é que funciona esse processo, para que todos, né, participantes também possam ter essas informações e seguirem, né, e seguirmos contribuindo aqui. Então, agradecendo mais uma vez a participação de Priscila, eu quero chamar Gil Santos, do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, também para sua contribuição em 5 minutos. Bom, boa noite a todos e a todas. Muito grato, Isadora Brandão Araújo da Silva, pelo convite. Em nome do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, eu queria aqui fazer o agradecimento à nossa ancestralidade afro-brasileira, a todos os presidentes e conselheiros do Conselho das gestões anteriores. Muito obrigado pelo convite. Agradeço ao núcleo e trazer um assunto tão caro para nós da população negra. Ontem mesmo participei em algumas reuniões, inclusive com o defensor da ouvidoria das polícias civis, civil e militar, o senhor Eliseu Soares Lopes. Estive recentemente no comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, também discutindo essas questões sobre o problema do preconceito racial estruturado na estrutura da nossa sociedade. Enquanto conselho, nós estamos implantando centros de referência para a equidade racial, vinculados ao nosso conselho.
nos escritórios regionais das 16 regiões administrativas do Estado de São Paulo, nos centros de integração de cidadania da região metropolitana de São Paulo e no interior, firmando convênios de parceria com os órgãos e programas da Secretaria da Justiça e Cidadania, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde para entendimento regional de casos de racismo, injúria e discriminação racial. Realizaremos reuniões ordinárias descentralizadas em todas as regiões administrativas do Estado de São Paulo, em todas as secretarias do Governo do Estado. Eu me coloco à disposição, tenho acompanhado, parabéns pela pesquisa que vocês iniciaram, encontro, a dinâmica desse trabalho. Só através de pesquisas nós conseguimos quantificar o quanto é importante nós termos visão estratégica sobre as ações que deveremos tomar para diminuir a desigualdade racial de nosso país. Sabemos que as estruturas sociais existentes são baseadas no quesito raça, cor, etnia, como um fator determinante para promover desigualdade e iniquidade. Inclusive, o nosso conselho, que foi um conselho criado na gestão de um estadista, André Franco Montoro, através do decreto 22184, de 11 de maio de 1984. Então, vemos que o nosso conselho fará 37 anos e está aí até hoje lutando, né, para que nós diminuímos as desigualdades que aflora a nossa população negra. Fazendo uma breve retrospectiva histórica sobre o Conselho, ressalto a importância de sua criação como o primeiro órgão governamental que apresentou objetivos ao combate ao racismo, a promoção do desenvolvimento da população negra, articulando política governamental, as ações, reivindicações e agenda política e social da população em geral, mas especificamente as comunidades negras e quilombolas. Então, encerro aqui a minha fala, me colocando à disposição nessa parceria com o Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, muito obrigada pela participação, Gil. Para a gente é muito importante também estar nessa relação e nessa parceria com o Conselho, que desenvolve um trabalho muito importante em relação aos direitos da população negra no Estado. A próxima inscrição seria da Beatriz Lourenço, falando pela UNEAFRO, mas ela acabou de me solicitar aqui para passar a vez dela, porque ela está com algumas questões. Então, eu vou passar de imediato a fala para o professor Denis de Oliveira, representante do coletivo antirracista Quilombação, que também trará a sua contribuição. Professor Denis, a palavra é sua. Boa noite, me escutam? Boa noite a todas e todos e todes. Primeiramente, eu queria parabenizar a Defensoria por esse trabalho importante em prol das ações afirmativas, né, a doutora Isadora, a equipe. Eu li a pesquisa, né, muito interessante. Eu acho que uma coisa importante é que nós precisamos ter mais comum, de forma mais efetiva, né, ou de forma mais cotidiana nossa, justamente ter mais dados, né, pesquisar, pegar dados a esses, para a gente poder ter um diagnóstico mais preciso nesse debate sobre as relações raciais. Eu assino embaixo, né, as falas, as preocupações externadas pela Priscila, pelo Juninho, referente à ouvidoria, né. Eu acho importante que se rediscuta essa metodologia de escolha, os processos, né, de escolha, de fundamental, porque é o canal, de fato, da relação da instituição defensoria com a sociedade civil. Então, as questões apresentadas pela companheira Priscila, pelo companheiro Juninho, são muito importantes, né, acho que devem ser levadas em consideração. Eu queria somente salientar que nós temos já 32 anos, né, de vigência da Lei CAO, né, a Lei 7716/89, lei essa que regulamentou o dispositivo constitucional
que transformou o racismo em crime inafiançável e prescritível. E nesse período houve um esforço muito grande de algumas organizações do movimento negro, o Gale10 é uma delas, né? Até foi citada aqui pelo Rodney, né? A Assembleia Legislativa também criou o SOS Racismo, tudo isso, no sentido de dar, né, esse amparo judicial para que as vítimas de racismo pudessem ter seus direitos garantidos, resguardados, né, tendo em vista que há essa conquista jurídica. E nós observamos, né, que 32 anos, a imensa dificuldade da população negra de fazer valer seus direitos, ainda que tenha conquistado isso legalmente. E eu digo isso que não só a Lei 7716/89, mas uma série de outros dispositivos legais, né? A Lei 10.639/03, a Lei de Cotas, né? A própria Defensoria, né? Foi lembrado pela Priscila, a própria Defensoria, nós tivemos um concurso, né? Onde a ação afirmativa não foi empregada. Enfim, uma série de dispositivos legais conquistados pelo movimento negro que há uma dificuldade imensa de serem garantidos juridicamente, né? E aí eu acho que entra um papel muito importante da Defensoria, no sentido que pode ser esse amparo jurídico, né, para pessoas negras, né, para homens negros, mulheres negras, para a população negra no sentido coletivo, de fazer garantir os seus direitos, né? Inclusive de se defender, né, dessas opressões, né, a Defensoria tem esse papel defensivo, dessas opressões do Estado brasileiro. Por essa razão, eu vejo que, além das ações afirmativas que estão sendo conquistadas, estão sendo constituídas, construídas, aí na Defensoria, algumas medidas são importantes, né? Uma delas, eu quero destacar o que a própria doutora Isadora colocou, a construção de um núcleo específico de atendimento à questão das desigualdades raciais. Por que isso? Né? Porque a gente tem uma tendência muito forte no Estado brasileiro de jogar a discussão das relações raciais no etc., né? No puxadinho, nos outros. Né? E aí não consegue, a partir disso, por mais boa vontade, competência, capacidade que tem nas pessoas que lideram esses espaços institucionais, de dar conta das singularidades, das especificidades, né, que existem na relação racial. Não só do ponto de vista dos dispositivos legais, mas as próprias singularidades da população negra brasileira, que tem dificuldades imensas de acesso, né, à justiça, e isso, inclusive, né, é um dos elementos que estão presentes nos parâmetros, nos eixos da década do afrodescendente, o acesso à justiça, por exemplo. Então, é importante a gente ressaltar esse aspecto, né? Muitas vezes, até uma desconfiança sobre o funcionamento da justiça, o acolhimento, né? A gente sabe que os aparatos jurídicos, né? A instituição jurídica, ela é pouco acolhedora para a população pobre, a população negra. Enfim, uma série de elementos aí que eu não vou listar todos aqui, acho que todos que estão presentes são bastante conscientes disso que ocorre, que seria importante ver de que forma a Defensoria pode, inclusive, ser, né, um espaço importante para o enfrentamento disso. Então, a construção de um núcleo específico, eu acho que está na hora, né? É algo que tem que ser urgente, né? E um outro aspecto que eu acho importante destacar, eu vi, inclusive, no próprio relatório da pesquisa, que além da ação afirmativa, é fundamental a contaminação, né, que a gente contamine na formação de todos os defensores públicos das discussões relativas às relações raciais. Primeiro, porque a discussão das políticas públicas, dos dispositivos legais do racismo, eles têm um caráter transversal. O racismo ele tem um aspecto bastante complexo no Brasil, porque ele vai correr de diversas formas, mais explícitas, mais implícitas, e é fundamental, né, que o corpo da Defensoria esteja minimamente conectado com esse debate, não só aqueles que estão atuando especificamente no núcleo específico da relação racial, ou no NUDIR, mas em todos os núcleos, todos os espaços da Defensoria. Enfim, né, que isso esteja presente na formação dos defensores, que isso esteja presente nos próprios concursos públicos de seleção dos defensores, para que, efetivamente, a Defensoria se comprometa institucionalmente, não apenas as pessoas que estão comprometidas pontualmente com esse debate, com o enfrentamento das desigualdades raciais. Eu entendo que, a partir do momento, né, que se avançou na constituição de dispositivos legais de combate ao racismo,
é porque, né, na construção dessa pactuação social, jurídica, política brasileira, que o racismo é algo que não é admissível. O racismo não faz parte desse ordenamento, não é admissível no ordenamento jurídico, no ordenamento social, e nesse sentido, então, todos os espaços institucionais, todos aqueles que estão comprometidos ou têm o papel de defender, né, essa pactuação, devem estar conscientes desse debate. Tá? Então, queria destacar esses aspectos, né? Primeiramente, a importância da construção de um núcleo específico. A segunda questão, que haja a presença dessa temática em todo o debate da defensoria, nos concursos, na formação e tudo isso. E, finalmente, um último aspecto que eu queria destacar é que, muitas vezes, o acesso à justiça é bastante complexo, a Priscila apontou isso, né? Pessoas que estão nas periferias, né? Muitas vezes têm dificuldades de acessar, aquela coisa toda, que era necessário pensar uma forma da defensoria, do núcleo da defensoria específico da relação racial, se conectar com outros espaços, né? Centros de referência, por exemplo, fazer parcerias, né? De forma que haja essa proximidade territorial, proximidade espacial, proximidade de acolhimento para o acesso a esse espaço. Então, são essas sugestões que eu queria fazer. Parabenizar mais uma vez, né, a defensoria e, particularmente, essa política de escuta que está sendo realizada com o movimento social. Eu acredito que, a partir dessa escuta permanente, a gente pode avançar aí na construção de uma política institucional da defensoria que seja aderente, né, a essa temática racial. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Denis, pela sua participação nesse encontro, também pela participação na nossa Comissão Especial de Acompanhamento da Política de Cotas da Defensoria. Então, suas contribuições para a gente refletir sobre a instituição têm sido de enorme importância. Eu quero, então, passar a palavra agora para Beatriz Lourenço, representando a UNEAFRO, que falaria anteriormente, não pôde, então agora eu devolvo a palavra a ela para fazer suas considerações nos próximos 5 minutos. Boa noite. Primeiro, queria agradecer e me desculpar por ter tido que me ausentar esses minutos. Consegui ouvir a fala do professor Denis, o final, mas, enfim, a pandemia acaba atravessando a gente e eu tive que fazer uma assinatura física de um documento. Eu me sinto bastante contemplada por tudo o que já foi dito aqui. Eu acho que a pesquisa, né, e é o que a gente costuma dizer, inclusive, já dizia anteriormente, sobre a necessidade de geração de dados, sobre essas contradições internas da defensoria, ajudam a gente a, enfim, ter mais condições de se debruçar em políticas específicas, né, que evidentemente eu não daria conta, e acho que a gente não daria conta de estabelecê-las todas aqui, mas acho que é um caminho importante, então queria primeiro reconhecer a importância disso, né, da gente estar conversando hoje a partir de uma pesquisa com essa preocupação específica. Queria reafirmar o que já foi dito em relação ao processo democrático da eleição, da ouvidoria, assim, acho que reforçar mesmo, acho que a gente precisa... Está muito evidente, né? A conjuntura evidencia cada vez mais para a gente que a redução, né, da possibilidade democrática nessas instâncias, elas não ajudam a gente a avançar em pautas que são tão importantes. Mas não vou me repetir, porque isso já foi dito aqui. Queria trazer também trazer outra ponderação, que ainda a época, né, da eleição da ouvidoria, a gente participou do processo de requerer ao Conselho o desmembramento do núcleo e dizer que acho que isso é essencial para a gente começar a pensar assim, né, sobre propostas objetivas, né? Existe uma proposta objetiva defendida pelo núcleo e defendida por um conjunto de movimentos sociais. E que está calcada, né, no olhar de que não é possível conformar as duas pautas em um único núcleo,
né, que as duas pautas têm as suas complexidades cada dia mais evidentes e que, enfim, colocá-las enfim, juntas no núcleo, não, embora o núcleo, enfim, faça um trabalho que a gente aplaude de pé, mas que, enfim, atrapalha, né, a gente a conseguir construir uma política mesmo e pensar isso politicamente. Queria trazer outros 2 pontos, acho que eu não vou usar nem os 5 minutos da minha fala, mas queria lembrar que a gente segue, né, na década dos afrodescendentes da ONU, que eu acho que isso é um elemento que a gente precisa considerar quando a gente fala das instituições públicas, porque existe uma orientação em relação a metas que o Brasil não deu conta de cumprir em quase nenhum órgão público e que acho que a Defensoria, como esse espaço já conhecido como uma conquista da população, da sociedade civil organizada, pode, enfim, abrir caminhar mais ainda, enfim, nas pautas da década, e acho que esse é um desafio que fica para a gente. Um outro elemento que eu queria trazer é que, enfim, a UNEAFRO é uma das organizações que compõe a Coalizão Negra por Direitos, que é uma frente, né, uma coalizão de 150 entidades, e no âmbito da coalizão nós construímos ali uma campanha que chama Alvos do Genocídio, né? E a gente construiu essa campanha partindo do pressuposto, enfim, da necessidade de dar nome às coisas, né? E acho que isso tem que ser uma das políticas, né? A gente precisa institucionalmente enfrentar os problemas pela forma e pelo nome que eles têm. Então, identificar ali a violência policial como uma das faces do genocídio da população negra, enfim. Mas, enfim, de toda forma, queria finalizar aqui a minha fala saudando, acho que esse é o único caminho possível para essa construção, né? Que a gente faça isso ouvindo os movimentos sociais, sobretudo ouvindo o movimento negro organizado, que está há décadas na vanguarda de proposições objetivas para o Estado brasileiro de enfrentamento ao racismo, né? Então, acho que a gente não está aqui inventando a roda, mas certamente estarmos aqui diz respeito à construção do movimento negro e que precisa ser sempre reivindicado e reafirmado nesses espaços. Me lembro, por exemplo, a importância da Defensoria Pública do Estado da Bahia, ter tido Vilma Reis como ouvidora da Defensoria Pública, e não pelo fato de, enfim, ser uma mulher negra, mas de ser uma mulher negra tão ligada às pautas do movimento negro, né? Com tanta compreensão da complexidade do racismo brasileiro e da sua crueldade. Então é isso, queria agradecer muito o espaço e colocar o UNEAFRO à disposição para os próximos passos, para que a gente continue conversando. Muito obrigada, Beatriz. Em nome da Ouvidoria, da Defensoria e do Núcleo de Diversidade, eu agradeço a participação da UNEAFRO nesse espaço, agradeço pelas proposições apresentadas e passo a palavra para a professora Elisa Rodrigues, que é secretária adjunta, né, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, coordenadora da Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Boa noite a todos e todas. Quero primeiramente agradecer, doutora Isadora, pela concessão de um espaço para a gente falar um pouquinho, né, do nosso trabalho e parabenizá-la por essa iniciativa tão forte, né, de ouvir os movimentos sociais, que eu acredito que só através da escuta é que nós podemos formular as políticas públicas que atendam a essa população. A nossa coordenação de políticas de promoção de igualdade racial está na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e a gente, na verdade, tem feito um esforço tremendo para poder implementar políticas públicas, né, e atender as demandas da população negra. Somos parceira aqui da Defensoria, algumas vezes eu e a doutora Isadora temos conversado, enviado e-mail, enfim, discutido os casos de racismo que recebemos,
mas nesse breve instante eu gostaria muito de trazer uma informação que eu considero importante. Nós, devido à pandemia, tudo isso que está acontecendo, vendo a situação da nossa população preta periférica, nós conseguimos fazer um convênio e conseguimos contratar, né, psicólogas que fazem às quintas-feiras, às 14 horas, a roda terapêutica. A nossa roda comporta, a plataforma comporta até 90 pessoas, né? Fora isso, também, esse grupo de psicólogas atua na secretaria, muitas vezes remotamente, algumas vezes, quando é permitido, quando dá para fazer, presencialmente, atendendo as vítimas de discriminação e racismo. Eu, pelo tempo que eu já tenho, né, de gestão, fiquei 15 anos no Estado, vai para 3 anos aqui no município, eu sempre achava que a primeira coisa que tinha que fazer era fazer a denúncia, o boletim de ocorrência. Mas a gente percebe que as pessoas que passam por discriminação, e essa semana nós recebemos um pai, a família, o pai, a mãe, as irmãs, de um menino que foi brutalmente assassinado pela polícia dentro da casa da professora dele. E aí, assim, vendo o estado, né, emocional daquelas pessoas, a gente entendeu que realmente é muito importante que tenha o atendimento psicológico às vítimas de racismo. Eu gostaria de falar também que a gente está em andamento para a inauguração. Infelizmente, nós somos muito atrapalhados pela pandemia, né? Nós estamos prestes a inaugurar aí os centros de referência, que na verdade são 8, né? Centros espalhados pela periferia de São Paulo. Então, Cidade Tiradentes, Brasilândia, Parelheiros, Campo Limpo, Vila Guilherme, Itaim Paulista, Vila Itororó, que já é mais aqui ao centro, né? Butantã, receberão esses centros de referência, e nesses centros haverá o atendimento psicológico, haverá também um advogado e uma assistente social para atender a nossa população, além de outros serviços que serão prestados. Também quero dizer que é muito grande o nosso trabalho em relação à questão das cotas. Mesmo, gente, com essa pandemia, foi pedido que nós fizéssemos, né, a banca de aferição de fraudes. Eu quero agradecer aqui presencialmente ao Gil, que tem participado e colaborado conosco, nosso presidente do Conselho. Nós fizemos bancas com 416 pessoas. Claro que a gente tomou todos os cuidados de distanciamento, álcool em gel, enfim, né? Mas foi uma tarefa que me assustou. Eu falei, se alguém sai dali com Covid depois apresenta os sintomas. Felizmente, já se passaram, né, alguns dias, mais de 10 dias, e está tudo normal. E aí é possível que professores sejam contratados, coordenadores pedagógicos e médicos também. Nós fizemos uma aferição de 120 pessoas, mais ou menos, para a Secretaria de Saúde, na contratação de médicos que estarão atuando à frente da pandemia. Quer dizer, se a gente for falar, a gente tem muitos trabalhos, muitas parcerias, né? Estamos aí iniciando uma parceria com o IBCCRIM também, a Polícia Militar, temos sentado com o Tenente-Coronel Souza, né? No sentido de rever a eles, está revendo os protocolos, porque também é uma preocupação muito de todos nós, né? Essa relação ainda violenta entre polícia e população negra. Falar, por último, também da questão do quesito cor, que só existia na Secretaria Municipal de Saúde, aqui do município de São Paulo. E nós, né, o prefeito Bruno Covas, há um ano atrás, 13 de março de 2020, assinou ampliando para todas as secretarias. Com isso, nós temos aproveitado, fizemos semana passada, a formação de RHs, né, das secretarias, de mais de 20 secretarias de São Paulo, isso no sentido de que eles entendam que a Lei 15.939 prevê, além das cotas do concurso, as cotas em cargos comissionados. Essa é uma batalha difícil, mas que eu acredito que nós vamos vencer. E fizemos também com as subprefeituras, a formação do RH, nesse sentido de entender a importância das cotas, o que é a discriminação racial, porque a gente ainda depara com pessoas que fazem esse negacionismo.
Mais uma vez, eu quero agradecer, doutora Isadora, e desejar muito sucesso. Conte com a nossa coordenação. Aliás, todos aqui, nós estamos, né, não dá para dizer de portas abertas, porque de portas abertas, nesse momento, não estamos, mas estamos à disposição de vocês para que a gente possa somar e trazer políticas públicas que o nosso povo preto precisa. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigada, professora Elisa. É muito interessante essa informação que a senhora traz sobre a estruturação desse serviço de atendimento psicológico a vítimas de violência e discriminação racial. Nós que fazemos atendimento dessas vítimas no núcleo sabemos o quanto elas chegam realmente muito fragilizadas e necessitam de um acompanhamento, e muitas vezes. Então, é muito importante que a gente tenha a disponibilização desse tipo de serviço à população mais vulnerável. Inclusive, a conselheira Cecília, que está aqui acompanhando o nosso fórum, ela pede, né, que, se possível, a senhora compartilhe com elas informações sobre essa roda de atendimento psicológico, o que fazer para acessar, como vai funcionar, com que periodicidade, né? Então, ela deixa aqui no chat da nossa conversa o e-mail dela, mas caso a professora tenha qualquer dificuldade, pode mandar para mim, que eu me encarregarei de transmitir as informações para a conselheira Cecília. Perfeito, pode conosco. Maravilha, muitíssimo obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu vou chamar já na sequência, então, Roseli de Oliveira, do Fossam Pótima, para fazer as suas considerações em 5 minutos. Lembrando, gente, que assim que o tempo de fala tivesse esgotado, eu vou mandar uma mensagem no chat comunicando para que vocês possam ir concluindo, tá? Então, Roseli, por gentileza, fique à vontade para fazer suas considerações. Bem, boa noite. Quero saudar a todos, saudar a Defensoria, a Ouvidoria do Estado de São Paulo e a todos os ativistas que estão no governo, nas instâncias de defesa da comunidade negra do Estado de São Paulo. Eu estou aqui, eu tive muitos problemas do áudio no início, então perdi parte da nossa fala, mas como com a doutora Isadora, a gente tem conversado cotidianamente, né, doutora? Doutora Isadora, doutora Tatiane, a doutor William. Então, o Fossam Pótima, para quem não conhece, é um Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. E nós viemos aqui para dizer muito obrigado. Muito obrigado ao Núcleo, muito obrigado à Defensoria, muito obrigado à Ouvidoria por estar abrindo a porta para uma discussão onde os povos tradicionais de matriz africana não são vistos única e exclusivamente por meio do aspecto religioso, por meio da questão religiosa. Nós somos povos tradicionais que temos direito a uma cidadania plena. Portanto, os outros aspectos da vida humana estão inclusos na nossa tradição e no nosso cotidiano. Para nós, a água é sagrada, portanto, ela é direito. A terra é sagrada, portanto, ela é direito. O ar é sagrado, portanto, ela é direito. A natureza, né, precisa ser preservada, isso chama-se sustentabilidade. As pessoas precisam ser cuidadas, isso chama-se sustentabilidade humana. Portanto, a Defensoria é uma das instâncias públicas que tem nos apoiado na construção desta reflexão, uma vez que, conceitualmente, o decreto 6040 já nos garante, né, o decreto federal. E agora falta toda uma normativa a ser tratada, e a Defensoria, junto com a Universidade Federal da Bahia, está nos dando esse apoio na construção de um curso, né, que a gente está entendendo como nacional para todos os defensores, operadores do direito e pessoas interessadas na construção dessa leitura, né, onde os povos tradicionais não serão vistos única e exclusivamente pelo viés religioso, mas sim como cidadãos que têm direito à sua cidadania plena. Então, a gente vem com esse olhar dizer muito obrigado pelo acolhimento e a gente entende que a nossa questão fica dentro do núcleo, né, de discriminação, de enfrentamento aos aspectos da discriminação étnico-racial e não no núcleo de intolerância religiosa,
porque entendemos que a política pública, na sua plenitude, faz parte do nosso cotidiano, portanto, nós precisamos ser ouvidos por meio desta reflexão, uma vez que somos oriundos dos povos sequestrados de África e que, por meio de um conjunto de ações, né, de formas de sobrevida, conseguimos manter as tradições, especialmente de 3 núcleos nacionais africanos, né, do ponto de vista linguístico: os Jejes, os Nagôs e os Bantus, entendendo que os afro-brasileiros estão dentro do conjunto dos Bantus. É isso, muito obrigada. Nós ratificamos tudo o que foi colocado pelo movimento social, no sentido de avançarmos na criação do núcleo, no sentido de nos empoderar, no sentido da construção das ações afirmativas por meio da presença e participação da população negra como gestor e como portas abertas para o acolhimento das nossas necessidades. O Núcleo faz isso de forma brilhante, tendo a senhora pela frente e tantos outros parceiros dentro da Defensoria e dentro da Ouvidoria, que é independente e tem uma leitura crítica acumulada. Eu quero só dizer isso e agradecer pela oportunidade. Eu sei que o horário está avançado e nós precisamos ser práticos nessa hora. Muito obrigada. Feliz por estar aqui representando o Fórum e por estar com todos os companheiros e companheiras que nos últimos 40 anos têm feito a diferença no Brasil. Obrigada, boa noite. Muito obrigada, Roseli. Para a gente é uma grande honra ter o Fórum, né, como parceiro de trabalho, de atuação, de luta. Estamos também muito animados com esse projeto de curso que está sendo construído em conjunto, né, com a Ouvidoria, com a Universidade Federal da Bahia, e agradeço também por ter sido muito pontual e respeitosa em relação ao tempo. Você falou 5 minutos certinho. Vou passar, na sequência, a palavra para a Alessandra de Cássia Laurindo, da Coordenadoria de Políticas Étnico-Raciais de Araraquara. Alessandra, você está por aí? Alessandra? Bom, aparentemente não. Então, eu vou passar a palavra para a próxima inscrita, que seria Patrícia Pinheiro Crisóstomo, de África 900, para que faça uso da fala. Também não? Bom, a próxima inscrita é Sirlene Assis, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Sirlene, você está por aí? Eu vou mandar uma mensagem para ela. Certo. Vou, então, seguindo aqui na lista, caso as pessoas retornem, a gente pode retornar à ordem de inscrição. A próxima inscrita aqui é Edilene Souza da Silva, do Observatório de Violências Institucionais. Edilene? Edilene, você está por aí? Não. Vou passar a próxima inscrição. Ana Paula Lopes Picciarelli, do SD MET. Ana Paula está aí? Também não. A próxima é Débora Maria da Silva, Movimento Independente Mães de Maio. Dona Débora, a senhora está aí? Também não. Emerson Souza Lopes, PDT Afro-Piracicabano. Emerson está por aí? Também não. Bom, próximo inscrito aqui, Paulo Tavares Mariante, Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos de Campinas. Paulo está por aí? Não.
Vamos seguir. Paulo Davi Oliveira Camacho, da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiências. Não. Luiz Vinícius Belisário, do Instituto Brasileiro de Diversidade. Também não. Deixa eu pegar aqui a lista, só um momentinho. Cigano Rogério Ribeiro, Instituto Cigano do Brasil, ICB, está por aí. Ariosnaldo Silva da